Imagine estar em uma situação onde a sua dignidade é completamente ignorada, onde até mesmo os mais básicos direitos humanos são negados a você. E o pior, tudo isso acontecendo em público. Agora, imagine que isso acontece em um restaurante de luxo. Parece ficção? Pois isso aconteceu. Esse é o caso de um garoto sem teto que, em pleno século XXI, teve sua dignidade quebrada em um restaurante. O que ele não esperava é que aquele dia iria mudar sua vida para sempre. Mas o que será que aconteceu? O que parecia ser apenas mais um dia de humilhação se transformaria em uma reviravolta que poucos poderiam imaginar. Em um gesto de coragem e indignação, a vida desse garoto tomou um rumo inesperado quando uma figura pública decidiu intervir. E quem foi essa pessoa? O que ele fez? Fique conosco e descubra como um simples ato de empatia e justiça pode transformar vidas e reacender a esperança em meio ao caos. Ele era apenas um jovem de 16 anos, sozinho no mundo, sem casa, sem família, sem nenhuma garantia de uma refeição no dia seguinte. Desde muito pequeno, sua vida foi marcada pela ausência de oportunidades. As ruas eram seu lar, o frio era seu cobertor e a fome era uma constante. Mesmo assim, ele mantinha a esperança, acreditando que, de alguma forma, sua sorte poderia mudar. Mas naquele dia, essa esperança seria colocada à prova de uma maneira cruel. Faminto e sem ter para onde ir, ele tomou coragem e entrou em um restaurante sofisticado. Seus olhos brilhavam de fome ao ver os pratos luxuosos servidos às pessoas ao seu redor. Ele não queria muito, apenas algo para matar a fome, algo que o fizesse esquecer, por um momento, a dura realidade que vivia. Mas sua presença incomodou. Em poucos minutos, um funcionário se aproximou e, com um olhar frio e impaciente, ordenou que ele saísse. O garoto, educadamente, explicou que não queria causar problemas. Apenas perguntava se poderia ganhar algo para comer. Mas a resposta foi cruel. Aqui não é lugar para gente como você. Vá embora antes que eu chame a segurança. O silêncio tomou conta do restaurante. Algumas pessoas olharam com desprezo, outras apenas ignoraram, como se nada estivesse acontecendo. Mas para aquele garoto, cada segundo daquela humilhação era uma ferida aberta. Com a cabeça baixa, ele se virou para sair, sentindo-se ainda menor do que já se sentia todos os dias. O que ele não sabia é que aquele momento de desespero não passaria despercebido. Alguém estava observando tudo, e a atitude dessa pessoa mudaria completamente o rumo da história. O silêncio dentro do restaurante era quase ensurdecedor. O garoto, com a cabeça baixa e os olhos marejados, tentava processar a humilhação que acabara de sofrer. Mas e as pessoas ao redor? O que elas fizeram diante daquela cena de injustiça? Algumas simplesmente desviaram o olhar, fingindo não ter visto nada. Outras, com expressões de desprezo, cochichavam entre si, julgando o menino sem nem ao menos conhecê-lo. Para elas, ele não passava de um incômodo, um problema que deveria ser removido o mais rápido possível. Alguns poucos demonstravam certo desconforto, mas ninguém ousou se levantar para defendê-lo. O garçom, satisfeito com sua atitude, virou-se para continuar seu trabalho como se nada tivesse acontecido. O gerente do restaurante, que viu toda a cena, não interferiu. Afinal, para ele, manter a imagem do local era mais importante do que um garoto esfomeado que nada poderia oferecer em troca. E o garoto? Ele apenas permaneceu ali, imóvel, tentando entender por que, em um mundo tão grande, não havia sequer um lugar para ele. Por que ninguém se importava? Por que ninguém dizia nada? Seu estômago roncava, mas a dor da fome, naquele momento, era menor do que a dor da rejeição. Ele já estava acostumado a passar fome, mas nunca se acostumaria a ser tratado como se não existisse. Foi então que, em meio à indiferença geral, uma voz firme se levantou. Uma voz que ninguém esperava ouvir. Uma voz que mudaria o rumo daquela história para sempre. E quando essa pessoa se levantou de sua mesa, todos no restaurante pararam para olhar. O que ele faria? O que aconteceria a seguir? O que ninguém imaginava era que aquele momento se tornaria inesquecível. Enquanto o garoto permanecia ali, humilhado e sem reação, a maioria das pessoas fingia que nada estava acontecendo.
Mas em uma das mesas alguém observava tudo atentamente. Nicolas Ferreira, político conhecido por suas opiniões fortes e sua presença marcante, estava ali, assistindo aquela cena com um olhar sério. Ele poderia ter feito como os outros e ignorado. Poderia ter terminado sua refeição e seguido sua vida sem se envolver. Mas algo dentro dele não permitiu. Com um movimento firme, ele se levantou e caminhou até o centro do restaurante. O ambiente, antes cheio de conversas e barulho, foi tomado por um silêncio pesado. Todos queriam saber o que ele faria. Ao chegar perto do garoto, Nicolas abaixou-se para ficar na mesma altura dele. Olhou nos olhos daquele jovem, olhos que carregavam cansaço, medo e uma tristeza profunda. Então, sem hesitar, disse em um tom calmo, mas firme: "Você está com fome? Você quer comer?" O menino, surpreso por alguém finalmente dirigir-lhe a palavra sem desprezo, apenas assentiu com a cabeça. Nicolas se levantou e, virando-se para o garçom que minutos antes havia expulsado o garoto, disse algo que ninguém esperava: "Traz o cardápio. Esse jovem vai escolher o que quiser e eu faço questão de pagar." O garçom hesitou, olhou para o gerente em busca de alguma orientação, mas Nicolas não deu espaço para dúvidas. "Se esse restaurante se recusar a servir um prato para ele, eu quero que vocês saibam que todos aqui vão saber que tipo de gente vocês são. E isso não vai acabar bem para o estabelecimento." O gerente, percebendo que a situação havia tomado proporções inesperadas, rapidamente acenou para que o pedido fosse atendido. Os olhares dentro do restaurante mudaram. Alguns ainda demonstravam desprezo, incomodados com o que estavam vendo. Outros, pela primeira vez, pareciam envergonhados por sua omissão. Mas o mais impressionante foi a expressão no rosto do garoto. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu visto, se sentiu respeitado. Mas Nicolas não parou por aí. Ele sabia que um prato de comida não mudaria a vida do jovem. Então tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Ele chamou o garoto para sentar-se à sua mesa. E naquele momento, enquanto o restaurante inteiro observava, ficou claro que essa história estava longe de terminar. O restaurante inteiro assistia em silêncio. O que começou como mais um episódio de humilhação e indiferença estava se transformando diante dos olhos de todos. Nicolas Ferreira não apenas garantiu que o garoto tivesse uma refeição digna, mas também fez algo que ninguém esperava. Ele sentou-se com ele como iguais. Enquanto o jovem comia com pressa, como alguém que não sabia quando teria a próxima refeição, Nicolas fazia perguntas. "Qual é o seu nome? Onde estão seus pais? Como você veio parar nessa situação?" A cada resposta, a realidade do garoto ficava mais evidente. Ele havia sido abandonado ainda criança, cresceu em orfanatos e, sem nenhuma estrutura ou apoio, acabou nas ruas, sobrevivendo do pouco que conseguia encontrar. Mas Nicolas não via apenas um jovem perdido. Ele via um garoto cheio de potencial, alguém que poderia ter uma nova chance se recebesse a oportunidade certa. Foi então que ele tomou uma decisão. Esse garoto não sairia daquele restaurante da mesma forma que entrou. Ele pegou o celular, fez algumas ligações e em poucos minutos havia conseguido um abrigo temporário para o jovem, onde ele teria um lugar para dormir, comida e acesso à assistência social. O mais impressionante foi a reação ao redor. Algumas pessoas que antes olhavam com desprezo agora pareciam desconcertadas. O garçom que expulsou o garoto manteve-se calado, visivelmente desconfortável. O gerente, percebendo a repercussão que aquilo poderia ter, tentou mudar de postura, oferecendo um pedido de desculpas forçado. Mas Nicolas já havia deixado claro: não se trata apenas de um prato de comida, trata-se de humanidade. Aquela noite não apenas mudou a vida do jovem, mas também abriu os olhos de muitas pessoas. O gesto de Nicolas foi além de um simples ato de caridade. Foi uma lição para todos que presenciaram aquele momento. Mas essa história ainda não acabou. O que aconteceu depois? O que foi feito para garantir que esse garoto tivesse um futuro diferente? O impacto dessa atitude foi muito maior do que qualquer um poderia imaginar. E os desdobramentos dessa história vão te surpreender. A atitude de Nicolas Ferreira naquele restaurante não foi apenas um ato de bondade, mas um lembrete poderoso de que pequenas ações podem mudar vidas. O garoto,
que naquela noite entrou ali sendo rejeitado e humilhado, saiu com uma nova esperança. Ele não apenas recebeu um prato de comida, mas a oportunidade de um recomeço. E o mais importante, ele foi visto, foi tratado como ser humano. Essa história nos ensina algo essencial. Quantas vezes ignoramos a dor do outro? Quantas vezes escolhemos desviar o olhar, fingir que não é problema nosso? A verdade é que uma simples atitude pode fazer toda a diferença. Nicolas poderia ter ficado calado como todos os outros, mas escolheu agir, e essa escolha mudou tudo. O garoto recebeu ajuda, foi encaminhado para um projeto social e pela primeira vez em anos teve um lugar seguro para dormir. Mas essa história vai além dele. Ela nos desafia a olhar para o mundo ao nosso redor e perguntar: o que eu posso fazer para ser a mudança que alguém precisa?